Olá, bem-vinda à mesa de Nefertiti. Hoje a tiragem vai ser sobre o que está bloqueando o seu poder pessoal. É um assunto que eu gosto muito de trazer aqui. E vai ter duas opções, então vai ser uma tiragem coletiva, intuitiva, de escolha sua opção. Eu vou trazer dois objetos aqui, você escolhe qual objeto mais ressoa com você. Se você ficou muito em dúvida entre os dois, assiste as duas leituras. São leituras rápidas, não demoram tanto, porque pode ter uma mensagem complementar a outra. Eu sou Janaína Soares, sou mentora holística, e se você quer uma tiragem voltada para a sua energia, o link vai estar aqui na descrição. E não esquece de curtir se você gostou desse vídeo, se ressoou com você, e se inscrever se você gostar da forma que eu trago aqui as cartas, tá bom? A primeira opção vai ser a do sino. A segunda opção vai ser da serpente. Então, opção número 1 e opção número 2. Veja aí qual vai mais ressoar com você. Vamos para a opção número 1, que é o sino. Eu vou pausar o vídeo para poder embaralhar as cartas, que eu acabei não embaralhando ainda. Eu peguei outro deck que eu vou usar e eu vou embaralhar elas aí e volto. Vamos lá, vamos começar. Eu vou iniciar com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Eu separei 5 perguntas pra gente fazer pro oráculo. Botei aqui na minha colinha, porque às vezes eu me empolgo tanto que vou fazendo outras perguntas. Eu vou focar nessas 5. Então, primeiro, qual é a energia de quem se conectou com a opção número 1, que é o sino? Só em você ter se conectado com o sino já fala muita coisa, tá? Já fala muita coisa. Porque o sino, a serpente são arquétipos, mas vamos deixar as cartas hablarem aqui. Qual a energia de quem se conectou com a opção número 1? Você não precisa que ninguém a conserte. Ouro. Essa carta aqui, ela traz a história de se eu não me engano, é uma técnica chinesa. Não vou falar realmente de onde vem essa técnica, porque eu não me lembro. Mas é uma técnica que tem uma história, tem uma cultura por trás, de que quando algo se quebra, ao invés de jogar fora, até porque essas peças, quando se quebram, são peças de valor, né? Aí quando quebram, eles, ao invés de jogar fora, pegam os pedaços, colam e passam, aqui dá pra ver, ó, ouro líquido ao redor. Não sei se vai dar pra ver aqui a xícara que ela tá segurando. Nas rachaduras que ficam, eles passam ouro, que é para mostrar que aquelas cicatrizes ali, não é cicatriz no caso, né? Mas que aquela rachadura teve história. É algo valioso que quando se quebra, se conserta e deixa mais valiosa ainda, porque eu quero uma cerâmica já cara, já valiosa, e quando eu falo valiosa, não necessariamente de dinheiro, mas valiosa de história, né? De herança. E quando coloco ouro, fica mais cara ainda, né? E tem uma história a mais ali ainda. E aqui fala exatamente sobre isso, que você não precisa que ninguém lhe conserte. Você não precisa que ninguém lhe conserte. Você pode fazer isso. Você pode passar ouro nas suas feridas, nas suas cicatrizes. E ser mais valiosa ainda através disso. E qual a energia de quem sai essa carta? É uma pessoa que está passando por um momento que tá quebrada. E que talvez tá achando assim, tá olhando assim, gente, eu acho que eu não dou conta. Só que essa carta aqui tá passando por uma introspecção também, tem a energia do número 9 aqui. E só que essa carta fala pra você que você vai dar conta. Não só vai dar conta, como vai saindo ainda mais preciosa dessa situação. Essa é a energia. Tá passando por um momento de introspecção.
mas é mais para realinhar isso, para curar suas feridas. O que é que tá bloqueando o poder pessoal dessa pessoa? Muitas pessoas saíram do ano de 2025 dessa forma, gente. Então, eu falo muitas pessoas porque como eu trabalho com muitas pessoas, o tanto de gente que chegou falando, olha, 2025 tá sendo complicado. 2025 inteiro eu escutei isso. Então, muita gente está chegando em 2026 com muitas rachaduras para ser curadas, tampadas, sabe? Reformadas. E o que está bloqueando o poder pessoal? Quem se conectou? A carta que saiu para vocês foi 36 do oráculo e a primeira carta do baralho de Exu que saiu para vocês foi a 36 também. Eu tô dando uma pausazinha porque ele tem uma mensagem aqui em cada carta e eu vou lendo essa mensagem também, tá? Mais uma. Então vamos lá, o que é que tá bloqueando o seu poder pessoal nesse momento? Você tá conectada com algum tipo de vício. Aqui saiu a carta do sol, caminhos de sol, cigarro aceso e o cão. Vamos por partes. Você é uma pessoa que tem uma proteção espiritual. Você tem uma proteção espiritual, um guia espiritual que está lhe ajudando de uma certa forma, mesmo que você não tenha religião, porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. Mesmo que você não saiba quem está te guiando, ou independente do que você acredita, anjo da guarda, guardião, independente do que você acredita, você tem uma proteção espiritual aqui e você tem caminhos abertos aqui para uma prosperidade. E quando eu falo de prosperidade aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de... Sabe, prosperidade é quando os seus caminhos fluem naturalmente, você não precisa se esforçar para que as coisas deem certo na sua vida. Você tem isso. O que está atrapalhando aqui é um vício. E quando eu falo um vício, não necessariamente eu estou falando vício de bebida ou de cigarro. Pode ser um vício de comportamento. E que aqui você já tem noção. Já tem noção do que seja. Não é algo que você vai descobrir. É algo que você vê, se eu mudasse esse comportamento aqui, tudo melhorava na minha vida. Se eu parasse de me envolver com tal pessoa, pode ser um vício emocional, pode ser um vício afetivo, um vício de ficar ali, sabe quando você fica confortável naquela situação? Então, aqui traz muito isso. A área de... É bem isso. A zona de conforto que não tem conforto nenhum. É só porque você tem medo de sair daquilo e ver o novo. E conhecer o novo. E é isso que está bloqueando. Exatamente. Não é que você não tem caminhos abertos. Muito pelo contrário, você tem. Para as coisas prosperarem. E você tem uma proteção espiritual que cuida de você, mesmo que você não saiba quem é, mas a gente tem, né? Todo mundo tem. Só que eles não fazem tudo. Você precisa fazer a sua parte, você precisa se afastar desse vício. Aí você vai, como é uma leitura coletiva, você vai olhar e vai ver. Qual o vício? É um comportamento? É uma pessoa? É uma situação? É um vício de fato? É um cigarro? É uma bebida? Um vício alimentar? O que é que tá me atrasando? Tinha dado meu tempo aqui.
O que é que está atrasando a minha vida? Você vai olhar para isso. O que você precisa fazer em relação a isso? O que precisa ser feito, eu vou usar o tarô. Eu não me lembro qual tarô, o nome desse tarô. Não tenho mais a caixa dele. Mas eu vou usar o tarô. O que essa pessoa precisa fazer? O que exatamente a pessoa precisa fazer para desbloquear esse poder pessoal? Saiu 2 de espadas, 2 de paus e a carta do cavaleiro de paus. O 2, falando numerologicamente, e no fundo do deck saiu 2 também do baralho de Exu, que é a carta do lápis. E essa carta do lápis, o que ela traz pra mim? É uma pessoa que planeja muita coisa. Você planeja muita coisa. E essa carta aqui confirma. Só que você planeja muita coisa, mas ao mesmo tempo, a sua mente fica muito presa nos pensamentos e não coloca em ação. Quando você coloca em ação, é fogo de palha. O cavaleiro de fogo é aquela pessoa que faz as coisas no impulso, mas sem ter ou planeja demais e demora para colocar em prática, ou age por impulso e não conclui o que começou. E o que você precisa fazer aqui são 2 coisas, são 3 coisas. Primeiro, você tem que separar o que é da sua mente e o que realmente existe de fato ali. Às vezes você não está colocando algo em prática porque você tem medo que dê errado. Mas tudo que tem que dar errado, tá dando errado só na sua cabeça. Não é que vai dar errado na vida, né? Na vida real não vai dar errado. Mas na sua cabeça, tudo que tem para dar errado vai dar. Aí você acaba não colocando, né, o seu projeto no mundo, ou tomando uma atitude, ou fazendo o que precisa ser feito. Segundo, além de você tirar esse negócio do campo das suas ideias, uma coisa muito boa. Estou fazendo escola de samba aqui na frente da minha casa. Uma coisa muito boa aqui é você tirar tudo que você está pensando, que vai dar errado, que vai dar certo, coloca no papel. Quando a gente tira daqui, escreve e lê, só quando a gente está escrevendo a gente já fala assim, gente, mas isso aqui, qual é a possibilidade disso aqui acontecer? Porque o nosso cérebro, ele pensa muito rápido, né? As ideias vêm muito rápido, é muito acelerado na nossa mente. Quando a gente vai escrever, a gente é obrigado a pensar devagar. Então, quando a gente pensa muito rápido e não coloca no papel, aquilo vai acelerando e vai trazendo 1000 coisas, 1000 possibilidades, 1000 cenários. Quando a gente começa a escrever, a gente começa a raciocinar, de fato, cada pensamento. E vai vendo que, gente, qual a possibilidade disso aqui acontecer? Não vai atropelando os pensamentos. Aqui também fala sobre você ter um planejamento, sim, mas saiu do campo das ideias, planejou, coloque em prática. E coloque em prática mas seja constante, porque no fundo do deck saiu o Rei de Ouros. O Rei de Ouros tem uma coisa que ele é constante. Ele tem constância no que ele faz, ele tem método, ele gosta das coisas bem feitas, firmes. Não é só começar, é começar e ter firmeza de continuar aquilo. Ter constância. Tudo na vida é constância. Às vezes você começa muitas coisas, aí espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí não deu certo, vou começar outra. E isso acaba
que não vai trazer, nunca você vai ser bom o suficiente em uma coisa se você não insistir o suficiente. É você olhar e falar assim, tá, eu quero isso aqui e eu vou fazer isso aqui dar certo. E quando você tem constância, você tem um método de fazer aquilo de forma mais sólida, as coisas acontecem. Pode demorar? Pode, mas acontece. Só que se você ficar começando e terminando, você nunca vai concluir nada e nunca vai ter uma solidez em nada. Então o que você precisa fazer é isso. O que acontece quando essa pessoa parar de sair do campo das ideias e realmente colocar em prática de forma sólida o que está querendo? Tem um bom potencial aqui, além da prosperidade, né, das coisas fluírem, também tem uma prosperidade material aqui. Mas você precisa firmar em alguma coisa. O que acontece depois disso? A Imperatriz, o Mago e o Rei de Copas. Quando você começar a fazer isso, realmente, você vai ver, além de ver as coisas fluírem, além de ver esses caminhos para a prosperidade em geral, né, abrirem, você vai começar a sentir mais íntimo da sua intuição. Você vai sentir mais no poder das suas emoções e da sua intuição. Aqui fala de uma pessoa que tem a intuição muito grande, muito forte, porém tá bloqueada também. Você pode estar com ela bloqueada. Você tem a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Mas se você ficar presa ao que tá, né, os vícios que sai abaixo do vício. Se você ficar planejando demais, não adianta você ter todas as ferramentas para colocar em prática, sendo que você não coloca em prática. Você fica só pensando, olhando para as ferramentas e analisando o que você tem, mas sempre achando que precisa de mais. Quando na verdade você precisa saber fazer o básico bem feito com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já conhece. Também vai acontecer que você vai conseguir dominar mais as suas emoções. Às vezes a gente começa com esse negócio, começa uma coisa, para, o nosso emocional está muito envolvido nisso porque a gente quer para ontem que as coisas aconteçam, até por medo de uma escassez aqui. Ou escassez financeira, ou escassez de medo de ficar sozinha, se largar alguma coisa. Com a leitura coletiva pode ser muitas coisas aqui. Mas o que acontece? Essa questão de quando você se liga mais à sua intuição, depois que você resolve essa coisa com a sua mente e colocar em prática, você vai abrir mais a sua intuição e vai ver que você tem a capacidade de fazer as coisas. Você não precisa de mais um curso, de mais alguma coisa. Você precisa aprender a lidar bem, a trabalhar bem com o que você já tem. E, além de tudo, dominar suas emoções também. Porque essa sensação de escassez, de que alguma coisa pode faltar, é tudo no mental. Tá muito mais no mental do que, de fato, em você, de que vai acontecer com você. Só que você coloca tanto medo nisso que acaba não agindo da forma que tem que agir. Tá bom? É o que eu tenho pra vocês. Um cheiro. Não esquece de curtir aqui. E se quiser uma leitura na sua energia, o link tá aqui na descrição. Vamos para a opção número 2 agora. Quem se conectou com a serpente. Agora, para quem se conectou com a serpente, qual a energia de quem se conectou com a opção número 2?
Gente, eu embaralhei porque tinha acabado o tempo do outro e eu embaralhei e caiu a mesma coisa. Então, se você escolheu essa opção número 2, assista a primeira, porque vai ficar. Tá, não vai ficar. É só pra você assistir a 2. Tá, então vamos ver. Tem um recado pra você na 2, provavelmente. Qual a energia da pessoa? Além de ter um recado pra ela na 2. Ok. Espelho. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. Tem um pouco a ver, sim, com a primeira leitura. Vamos lá, vou deixar as duas aqui. A energia de quem se conectou com esse daqui, primeiro, você ter escolhido a serpente já fala de uma pessoa que tá precisando ou de uma cura ou de uma transformação. A serpente fala sobre isso. A serpente, ela não fala só sobre traição, sobre pessoas manipuladoras. Ela fala sobre transformação, sobre cura. E aqui é uma pessoa que ela precisa se olhar mais com alto amor. Não deixar que o que as outras pessoas falam, que as outras pessoas acham sobre a sua aparência, sobre quem você é, não pode te contaminar. Porque no fim das contas, outras pessoas só falam que... quando as pessoas lhe criticam, lhe ofendem, falam alguma coisa de uma forma, sabe, querendo te criticar do corpo, aparência, essas coisas, ela tá falando mais sobre ela do que sobre você, de fato. E por isso que a gente precisa saber muito bem quem a gente é, para não deixar que a opinião dos outros nos forme. A gente tem que saber quem a gente é, ter uma formação, né, na nossa cabeça de quem a gente é, para que esse jeito de olhar não seja formado, esse jeito de se olhar não seja formado pelo que os outros acham, porque o que os outros acham, o que os outros falam é sobre eles, nunca vai ser sobre você. E se você não souber quem você é, você vai acabar se influenciando pela pereba emocional dos outros que estão projetando em você. Essa energia de quem se conectou. Trate o seu corpo como um palácio que ele é. E o palácio é seu, quem manda nele é você. Não são os outros. Então é uma pessoa que tá com a autoestima aí meio abalada. Não tá se reconhecendo no espelho. Ou você não se reconhece mais porque por dentro você já mudou, existe isso. Às vezes a gente muda por dentro e o corpo demora, a aparência demora a ser o que a gente se enxerga, né? Leva um tempo. Ou você tá com saudade de quem você era. Também pode estar aqui. Algumas coisas podem ter acontecido e você pode voltar a ser quem você era numa versão ainda mais melhorada, mas como dizia Joana de Ângeles, se aceitar, se amar na dinâmica de melhorar. Então você vai se aceitar, se amar sim, da forma que você está hoje. Isso não quer dizer que você vai se aceitar dessa forma pro resto da vida. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, a gente quer melhorar, a gente quer se cuidar. Tá? E não precisa você ficar da forma que você quer ou conseguir os títulos que você quer para poder se amar. Você tem que se amar de agora para ir se melhorando. O que é que tá bloqueando o poder pessoal dessa pessoa? Tá bloqueando.
Tá, o que é que tá bloqueando aqui? Eu tô usando o baralho de Exu. E aqui é o seguinte, gente. Saiu aqui a carta das cordas com nós apertados. Saiu a carta das intenções ardilosas e as moedas. A energia muito forte que tá vindo aqui, o que tá bloqueando o seu poder pessoal, como é uma leitura intuitiva, como é uma leitura geral, tem duas opções aqui. A primeira, ou uma pessoa com uma energia masculina muito forte, que tá te travando de uma certa forma, não necessariamente é o que ele faz, o que ele fala. Até porque pode ser uma pessoa aqui muito conversadora, que tem um papo muito bom, não parece ser quem ele é. Ele não vem mostrando quem ele é, tá? Mas as intenções dele, a energia dele é uma energia bem pesada. Pode ser um homem, pode, mas aqui fala de uma energia masculina. Então pode ser uma mulher com uma energia masculina muito forte, que não parece ser o que é de fato. Pode ser uma amiga, pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser um companheiro. Aqui as opções são muitas por ser uma tiragem coletiva, mas a energia desse homem, essa energia masculina tá muito forte e tá trazendo alguns embaraços para sua vida. E bloqueando não só o seu poder pessoal, mas também tá bloqueando aqui as suas finanças. Só que vai acontecer algumas coisas. Vão acontecer algumas coisas nos próximos dias que você vai começar a ver quem é essa pessoa. Talvez até essa tiragem aqui já vai te colocar um alerta, sabe? Vai dar um alertazinho aí na sua cabeça. Por quê? Se você é uma pessoa que tá fazendo as suas coisas, tá, sabe, vivendo a sua vida, fazendo suas coisas certinhas, as coisas não andam, às vezes é a energia de uma pessoa que você nem imagina, que ou tá no seu convívio, ou você tem um vínculo, você tem uma ligação energética com essa pessoa, que pode ser um ex, pode ser uma amiga que você não vê mais, ou alguém que fez parte do seu convívio e hoje te acompanha mais nas redes sociais, pode ser. O vínculo energético às vezes demora muito, e se a outra pessoa ainda fica ali remoendo o que não foi resolvido entre vocês, também continua com esse vínculo. Ou se você pensa muito nessa pessoa, se essa pessoa pensa muito em você, é um vínculo energético. E aqui, essa energia pode ser espiritual? Pode também. Essa é a outra opção, de ser um vínculo espiritual, de ser uma energia espiritual que está bloqueando tanto está criando esses laços, esses nós na sua vida, como está atrapalhando o seu poder pessoal e a sua vida financeira. Então o que está bloqueando aqui é uma energia ou de uma pessoa ou de uma energia espiritual, mas é uma energia masculina muito forte. Vamos agora para a segunda pergunta. Vamos ver o que você precisa fazer. No primeiro grupo, eu usei esse tarô, mas aqui eu tô sendo intuída de continuar com o baralho de Exu. Então vamos lá. O que essa pessoa precisa fazer para desbloquear isso aqui? Isso aqui não é uma coisa fácil de desbloquear, gente.
Não é fácil desbloquear, não. Assim, não é... Vamos ver. O que essa pessoa precisa fazer? Que foi bem o que eu tava imaginando mesmo. Tá. Foi bem o que eu tava... Foi bem o que eu tava imaginando mesmo. Primeiro, você precisa... Saiu a carta da mulher, que no caso está te representando aqui na mesa. Saiu a carta do Menorá, fala sobre a espiritualidade maior. E saiu abaixo da carta das intenções ardilosas. Ou seja, pode ser algo muito espiritual aqui mesmo. Mas também pode ser uma pessoa, mas pode ser algo espiritual, isso só confirma. E saiu a carta do palhaço. No fundo do deck saiu a âncora, vamos lá, o que tá chegando pra mim? Primeiro, você vai ter que tomar uma atitude em relação a isso e não necessariamente bater de frente com essa pessoa. Seja uma pessoa, seja uma energia, né, espiritual aqui. Você não vai bater de frente. Você vai chamar quem pode bater de frente, seja com essa pessoa ou seja com essa energia, que é a sua espiritualidade maior. Aqui eu não tô falando de religião, aqui eu tô falando na sua espiritualidade, o que você acredita. Quem é que você chama, espiritualmente falando. Se você é acostumado a acender vela, acenda uma vela pro seu anjo da guarda. Se você sabe fazer, se não sabe, uma prece. Se você tem algum guardião, um anjo da guarda, um santo, um orixá, quem é a sua espiritualidade? A gente não pode ficar aqui nessa terra. E se você tá vendo uma tiragem de tarô, você acredita em alguma coisa? Se você acredita que existe essa questão de algo maior, você precisa se conectar, ter uma conexão mínima com essa energia maior para pedir proteção. A gente não tem como ficar no mundo, aqui nesse mundo, sem pedir uma proteção espiritual. Porque essa proteção espiritual maior aqui, ela vê o que você não vê. Porque provavelmente essa intenção ardilosa aqui, você talvez não percebeu, porque a pessoa ela não chega mostrando quem é. Ela não chega mostrando quem é. Mas a sua espiritualidade enxerga. Então peça proteção e peça para que o que não faz bem para você, o que não é para estar na sua vida, que saia de forma leve, sem briga, sem discussão, mas que a espiritualidade tire da sua vida. E depois disso os caminhos se abrem. Essa carta aqui eu acho ela horrível. Ela fala sobre alegria, sobre tanta coisa, mas é uma carta tão feia. Escolheram pessimamente um palhaço tão... Mas fala que depois disso vem a alegria e ela saiu abaixo das moedas. Então, não só os caminhos vão se abrir, como essa pessoa, essa energia masculina que está atrapalhando a sua vida, vai ir... Não estou dizendo que você vai acender uma vela hoje e a pessoa vai sumir amanhã da sua vida. Ou essa energia vai sumir amanhã da sua vida. Mas é um caminho, é um processo. E depois disso, não só os caminhos vão se abrir para a prosperidade material, inclusive, como para o seu poder pessoal, que é o que a tiragem fala, mas vai trazer mais alegria, coisas novas, talvez alguns projetos que estão engavetados aí, você vai colocar no mundo.
e vai trazer uma estabilidade para você. Então tem muita coisa boa para chegar depois disso. E quem vai ter que fazer isso é você. Agora você precisa tomar uma decisão. Ah, mas eu não vejo ninguém com essa má intenção. É como eu tô falando, às vezes a gente não vê mesmo não. Às vezes a espiritualidade vê o que a gente não vê. E cuidando da espiritualidade, você tá protegida do que você não vê também. Porque o inimigo nem sempre ele se apresenta. Eu acho até muito digno quando o inimigo ele se apresenta. Quando a pessoa não gosta de você, no caso. E ela fala, olha, eu não gosto de você. Eu acho tão digno isso. Beleza, não tem problema, você precisa gostar de mim. Eu acho covardia e, nossa, não tem e desprezível quando a pessoa, ela finge gostar de você pra te fazer o mal. Aí é nessas pessoas que a espiritualidade age. Agora, uma coisa você pode ter certeza, a partir do momento, pra quem é do... quem escuta Ponto de Exu, já ouviu falar, né? Se eu trancar a rua, dá uma volta lá fora. Quem for bom, botar pra dentro. Quem não for, deixa lá fora. E pra quem é mais da Bíblia, quem é mais do Pai Nosso, não vou dizer da Bíblia, do Pai Nosso, da reza, sabe que livrai-me de todo mal, amém, né? Em ambos, se você realmente começa a falar com muita fé, você vai começar a ver algumas pessoas, inclusive pessoas que você ama, indo embora. Então esteja preparada para pedir que o mal vá embora e esteja preparada para ver pessoas que você gosta indo embora, porque às vezes você gosta, mas não existe uma recíproca verdadeira. Então esteja preparado para isso. O que acontece? Eu tô com a minha colinha aqui com as perguntas, senão eu saio fazendo pergunta torta direita. O que acontece depois que a pessoa fizer isso? O que acontece? Independente, gente, se vocês ficarem na dúvida, vocês acendam uma vela para o anjo da guarda de vocês, uma vela com um copo do lado, um copo d'água do lado, acima da cabeça, no lugar alto, acima da cabeça. É o básico, tá? Faça uma reza, uma prece, uma oração. Peça proteção. O que acontece depois disso? Você faz isso. Ai, ai. Mais uma. Mais duas, no caso. Gente, é babado. Ai, ai, é babado. Se você se conectou com essa tiragem, vá cuidar da sua espiritualidade, viu, meu bem? Mais uma. Pode ser uma pessoa, pode, mas está muito espiritual essa leitura. Muito espiritual. Tá, o que acontece? Depois que você faz isso, realmente chega uma proteção aqui pra você. Agora não faz isso só. Tinha acabado meu tempo. Tem o costume de cuidar da sua espiritualidade pelo menos uma vez na semana. E diariamente pedir uma proteção, né? Depois que você faz isso, que você começa a cuidar minimamente da sua espiritualidade,
pedindo proteção, realmente porque saiu a porta da rua e a janela de casa. E isso é bem interessante, porque foi justamente o que eu falei sobre o seu tranca-rua dar uma volta lá fora, que for bom botar pra dentro, que não for deixar lá fora. A sua casa também precisa ser blindada. Cuidado com quem você recebe na sua casa, cuidado com quem você recebe na sua empresa. E lógico, na empresa a gente não tem como evitar que algumas pessoas entrem. Mas tem uma proteção também na sua empresa. Que aqui saiu a carta dos negócios. A mão em comprimento. Então, cuidado com quem você fecha parcerias, cuidado com quem você acha que é seu amigo. E as 3 cartas espirituais saíram uma abaixo da outra, uma embaixo da outra. Quando você começar a fazer isso, cuidar da sua espiritualidade, as portas vão se abrir para você. A sua casa vai estar protegida. Você vai se sentir mais protegida. Oportunidades vão chegar para você de contrato, de negócios, de parcerias, amizades. Pode até chegar uma pessoa, um parceiro ou uma parceira afetiva. Mas aqui não tá tão forte isso. Mas assim, o tanto de coisas que estão bloqueadas é muito mais do que o seu poder pessoal aqui que tá bloqueado. Muito mais do que o seu poder pessoal. Que tá tudo para chegar, tá tudo no oculto, tá tudo precisando chegar na sua vida, mas esta energia masculina aqui tá travando muita coisa. E é você cuidar da sua espiritualidade e se proteger realmente. Se blindar. Aqui veio pra mim uma questão de você ter você, digamos, se você é católica, e sim, gente, não acho que as pessoas que têm outras religiões, às vezes a gente acha muito que quem é de matriz africana que procura, de religiões de matriz africana, que procura uma taróloga, não é. Eu atendo gente de todas as religiões, graças a Deus eu tenho zero julgamento com isso, de todas as religiões mesmo eu atendo. E eu acho isso super válido. Isso não quer dizer que você está atraindo a sua religião, é mais que você está buscando outras coisas. Até porque vários líderes religiosos também, né, fazem, mas não vou entrar nesse assunto agora. Só o quê? Se você é católica, tenha um terço de proteção. Quando você for sair, leva ele na sua bolsa, leva no seu bolso, ou coloca mesmo. Tenha se você tem um cordãozinho que tem uma cruz, algum símbolo, você precisa, aqui tá me trazendo uma questão de que por algum tempo, ou por um tempo indeterminado, você usar um símbolo de proteção. Pode ser uma cruz? Pode. Se você, pode ser uma guia da Umbanda, do Candomblé? Pode. Pode ser um pingente de uma entidade que pode. Mas que você tenha um símbolo de proteção. E que esse símbolo, ele seja, você coloque intenção nele de ser um símbolo de proteção. Pode ser um cordãozinho com um símbolo que para você vai trazer proteção. E que tenha sido pensado para isso, que você comprou pensando nisso, que você já tem, mas que você vai fazer alguma coisa, ou fazer uma prece, ou colocar ali, acender uma vela com um copo d'água e colocar aquele objeto ali, aquele cordão, aquele anel, alguma coisa que você use e falar assim, isso aqui é minha proteção. Tem um gesto de proteção também, algumas pessoas fazem o sinal da cruz, mas você precisa de algo físico de proteção, porque quando eu tenho um cordão, eu tenho um cordão que mais de um, para falar a verdade, que ele é um símbolo de proteção para mim. Ele foi oferecido não, ele foi, eu fiz um ritual simbólico para fazer dele um símbolo de proteção. E energeticamente falando, ele emana essa proteção, porque teve intenção ali, né, de pedir essa proteção. Então, quando eu coloco, eu tô chamando a proteção para mim. E eu tô emanando energeticamente
essa proteção. E quando é um símbolo, já que é um símbolo religioso, ou é um símbolo que fala sobre proteção, o inconsciente das outras pessoas, só de olhar esse símbolo, ele já vai entender que tem proteção ali. E junto com a energia ainda fica mais forte. E aqui tá falando sobre isso. Que não é só a vela que você vai acender, e sim no físico. O ritual que você vai fazer, o gesto que você vai fazer, pode ser um sinal da cruz, alguma coisa que faça sentido para você. Vai além da vela e da prece. Você precisa de algo em você que afaste. Quando a pessoa com má intenção olhar, ela vai olhar e vai sentir alguma coisa estranha, vai dizer, melhor não mexer não. E até para afastar também, se for uma energia espiritual aqui. Então, portas se abrem, proteção na sua casa, proteção sua, novas parcerias, uma nova estabilidade, alegria, coisas novas chegando depois disso. É uma mensagem muito espiritual. Se conectou com você e você quiser tirar algumas dúvidas do que precisa ser feito, ou algum direcionamento do que precisa ser feito, me chama no link que vai estar aqui na descrição, tá? Não esquece de curtir o vídeo se você não curtiu até aqui e de se inscrever aqui no canal também para a próxima, tá bom? Um cheiro para vocês e essa foi a tiragem da semana. Até a próxima!